Meus amigos, hoje eu tenho uma novidade muito legal para vocês. Eu consegui aqui finalmente achar um kit pronto para você instalar no seu carro aí, no seu Fusca, na sua Brasília, para converter ele para elétrico, tá certo? Eu vou falar mais sobre isso, o custo, né, basicamente. Olha a vinheta aí, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e quem sabe não chegou a hora de você concretizar esse sonho de instalar esse kit elétrico no seu carro, hein? Bom, a empresa se chama Electro, né? Eles faziam palio elétrico há muitos anos atrás. Eu até mencionei eles no vídeo do carro elétrico com 3 mil reais, né? E o que acontece, né? Estamos em 2021, o mundo é outro, a realidade é outra, o dólar já não vale mais tão pouco, né? A gasolina que a gente achava cara, 4 reais, já tá batendo 7. Então, tudo mudou nesse mundo, né? E eu consegui o contato da empresa Electro, né? Depois de muitos anos, aí eu vi que eles fizeram Fiorino, fizeram Palio, né? E hoje eles estão num estado de amadurecimento muito maior, estão disponibilizando kits para vários carros. E eu, como gosto de saber o preço das coisas, já fui atrás dessa informação e falei com eles e vou revelar para vocês aqui já. Mas o importante de se saber é que existe uma empresa brasileira aqui pronta para instalar esse kit no seu carro. Para alguns modelos você já consegue legalizar no Detran, porque eles são uma empresa credenciada já, né? Então é só fazer a instalação, ir lá no Detran e legalizar, tá certo? Óbvio que você pode entrar em contato com eles para maiores informações, né? Mas já está muito maduro o processo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então esse aqui é o site da Electro, conforme vocês podem dar uma olhada aí, olha só. Nele você consegue... Não tem muitas informações, né? Na verdade é um site bem básico, mas tem o que precisa aqui, ó. Ele fala assim que o carro é o primeiro kit comercializável, né? 100% nacional, ou seja, brasileiro aqui, né? E fica nisso, tem algumas notícias já antigas de 2010, né? Mas tem um formuláriozinho de contato aqui, né? É um site bem básico, inclusive ele não tá assim tão otimizado para celular, mas funciona, é o básico, né? Claro que seria legal se o site deles tivesse mais informações, mas não tem, só que tem essa área de contato aqui. E é aqui que tá o segredo. Eu mandei um e-mail por aqui perguntando quanto ficava para converter um Fusca para elétrico, tá certo? E aí eles me responderam isso, para minha surpresa, porque eu achei que não iam responder. Então aqui, galera, a gente tem aqui o e-mail que eles me responderam, né? Secotem, o Shopping da Informática, Electro. Uma parceria que eles devem ter aí, tá certo? Então, olha só. Existe a possibilidade de legalizar em todo o território brasileiro, né? Em 6 meses, quando for diferente do que aconselhamos. Do contrário, é imediato. Qualquer veículo transformado para elétrico no Detran, caso você ache necessário, né? Mas aconselhamos Ford Ka Sedã hatch, a Fiorino ou o novo Kwid da Renault. Ou seja, tem alguns modelos aqui que já são pré-autorizados, é só licenciar na hora. Agora, se você quiser um outro modelo, você vai ter que entrar lá com um processinho que demora até 6 meses, né? Mas, olha só, então o Fusca não está na lista aqui, né? Então o Fusca você teria um trabalho extra para poder legalizá-lo. A transformação de menor valor fica R$ 47 mil. Essa daqui é a transformação mais barata que eles têm e serve para Renault Kwid, Fusca, um Vivio da Subaru, Puma, MP Laffer, BR800, Twingo da Renault, Smart da Mercedes 147 da Fiat, ou seja, a partir de R$ 47 mil. E eu já vou contar para vocês o que vem incluso nesse pacote. Então, galera, continuando aqui, ó, no caso do Palio, Gol, Celta K, né, que pesam em torno de 930 quilos a 1.050 quilos, o menor valor de transformação é de R$ 79.750. Já uma caminhonete, um Honda Civic, no mínimo R$ 88.200. Fora o valor do veículo que tem que ser de propriedade do cliente. Ou seja, você tem o seu carro, você leva lá, você paga R$ 47 mil, por exemplo, no caso do Fusca, e ele volta para você elétrico, e aí você já consegue licenciar no Detran, né? Pelo que eu entendi é isso, você consegue. Agora, eu não sei se isso tem custos extras de licenciamento, dessas coisas, eu não sei, né? Agora, ó, tenha em mente que quanto mais pesado o veículo que você escolher e quanto mais autonomia você deseja, o valor muda consideravelmente, é assustador. Para até uma autonomia de 25 km por carga, não aumenta o custo da transformação básica, ou seja,
você paga 47 mil reais nesse kit que tem autonomia de 25 quilômetros. Uma recarga, tá certo? Ou seja, bem uso urbano mesmo, para você ir e voltar do trabalho e olhe lá, dependendo da cidade, né? Agora, se você precisar de até 45 quilômetros, aumenta em 7.800. Pensando aqui no caso do Fusca, né, vai para 54.800 o custo. Se você precisar de 100 quilômetros de autonomia, aumenta em 15.500. Tá certo? Porque a partir daí é bateria de lítio. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, nesse valor de 47 mil reais não é bateria de lítio ainda, né? Agora, a partir de 68.500 reais, aliás, 67.500, já vem com bateria de lítio, né? E tem bateria de até 400 quilômetros. Só que também eles fazem um carro híbrido, com gerador a diesel no teto do veículo, que custa 9.800, acima dos 47 mil aqui. Que a autonomia fica sendo ilimitada, ou seja, você passa a ter um gerador no seu carro, né? Então isso aqui sairia a partir de 56.800, né, para o Fusca. O kit elétrico é ótimo para quem tem um excelente torneiro mecânico como amigo. Caso não tenha, é melhor ser feito lá mesmo a transformação, pois geralmente fica mais elevado o valor final da transformação. Pode instalar a transformação na maioria dos modelos nacionais ou importados. Mas se não for Palio, Strada, Weekend, Palio Weekend, né? Siena, Renault Kwid, Fusca, Vivio da Subaru, Puma, MP Laffer, BR800, Twingo da Renault, Smart da Mercedes, 147 da Fiat, tem um aumento de 3 mil reais. No nosso caso aqui, como é o Fusca, né? Ou seja, partiria de 50 mil reais, né? O prazo são 30 dias para a transformação após a chegada de todas as peças. A gente não sabe quanto tempo demora para chegar as peças, mas tudo bem, né? Vantagens, olha só. Esse carro é excelente para quem não tem tempo para nada. Não vai abastecer no posto, não troca óleo, filtro de combustível, né? Água do radiador e ocorre muito menos defeito por ser muito mais simples, pois o veículo 100% elétrico tem 90% a menos de peças para não dar defeito, certo? Ele é 4 vezes mais econômico que um carro a combustão. Ou seja, se num carro a combustão você gasta aí R$1 por quilômetro, ele vai gastar 25 centavos por quilômetro, né? Evita o erro humano. Por exemplo, ocorre um vazamento de óleo no carro a combustão e a pequena luz vermelha acende e você continua andando. O motor vai fundir, gastando em torno de 7 mil, porque não percebeu a luz acesa. Isso também acontece quando vaza a água do radiador e assim por diante. O carro 100% elétrico não tem esses perigos, tá certo? Quantas toneladas de gás carbônico seu veículo a combustão polui o planeta? De 4 a 8 toneladas. Quantas peças, né, filtros, óleos silenciosos, catalisadores, correias, boias, etc., são jogadas fora, além das caixinhas de transporte dessas peças. A estabilidade do meio ambiente do nosso planeta está por um fio. Bom, isso aqui é coisa de... para quem é ambientalista vai dar valor para isso, né? Risco de explosão, isso aqui é importante. O carro a combustão, dependendo da batida, pode explodir. Isso não acontece com carro 100% elétrico. Mas e a bateria, não explode também? Sei lá, vai saber, eu não entendo disso, estou perguntando. Status elevado, né? Pois todos que percebem que você anda em um carro 100% elétrico vão ficar espantosos e orgulhosos por você estar ajudando o planeta. Você vai ficar famoso na sua cidade. Se você estacionar um carro lá de um Mercedes 0 km, que custa por volta de 350 mil reais, ninguém vai dar a mínima atenção. Vão todos ficarem curiosos, fazendo inúmeras perguntas a você. Isso acontece comigo frequentemente, no caso do rapaz lá, né? É interessante, né? Para quem gosta de status, essa coisa. Pra gente que tem carro antigo, né, também. Se desejar, pode até gerar energia em casa, usando geradores eólicos ou fotovoltaicos para ficar livre da conta de luz. Isso aí é legal. Daqui a um ano, provavelmente, carros 100% elétricos não vão pagar IPVA. Em 7 estados já é assim. Olha que legal. Para te ajudar no cálculo da transformação, aí tem as informações que você precisa passar para ele, né? Quantos quilômetros em média você anda por dia, quantos quilômetros no máximo você anda em um dia. Na hora do almoço tem uma tomada disponível para o carro ficar carregando. Você ficará com 2 carros, isso aqui é ideal, né? Um para viagem, né? De vez em quando na cidade, que é o caso do comum, a combustão, e outro elétrico para andar na cidade. Qual cidade e estado você reside? Você deseja um carro diferente do Ford Ka, Renault Kwid, Fiat Fiorino, Fusca? Você vai transformar um carro 0 km? Se você quiser ar-condicionado, aumenta em R$1.900. Se você quiser transformar a direção hidráulica, aumenta 1.400. Se for elétrica, não precisa transformar. Você precisa de um aquecedor? 1.400 a mais. Precisa de porta-malas normal? Isso aqui deve ser alguma forma de instalar lá, né? Você mesmo quer fazer a instalação utilizando o kit, né?
é o valor da transformação básica diminuído de R$1.000, mas fica com as peças retiradas, né? Ou seja, eu imagino que nesse caso, se você mandar o carro para lá, você paga os 47 mil e eles ficam com as suas peças, seu motor, as suas coisas, né? Eu não sei. Agora, se você quer que o carro seja 100% elétrico, pode ser híbrido com biodiesel e diesel, né? Você vai ficar com as peças retiradas? Olha só, se você quiser ficar com suas peças, aumenta em R$4.500. Isso para quem não for fazer a transformação comprando o kit elétrico, né? Porque aí já fica... Ó, devido à grande procura, a partir do mês de junho de 2017, não faremos cálculo de orçamento de projetos de forma gratuita. Olhando os valores básicos no começo deste e-mail e mais detalhes, é possível ter uma noção de quanto mais ou menos será o valor da transformação. O valor do cálculo do pré-projeto será de R$400 por boleto ou depósito bancário. Aí aqui tem os dados, né, caso você esteja interessado, e aqui tem os dados de contato, para você falar com eles lá. Ó. Maurício Santos Araújo, né, tem o e-mail aqui. O site, o Skype, né? Tem o WhatsApp também deles aqui, ó. Muito legal. Para você que está interessado de verdade em comprar o seu kit de conversão elétrica, você pode falar diretamente com eles, né? Ou se você for de Uberaba, você pode ir direto lá na loja deles, tá certo? Detalhe é, né, galera? Esse vídeo aqui ele esclarece a maior dúvida que a gente tem, né? De quanto que fica, tá certo? Olha só, o Electro é um sistema de conversão de carros convencionais, né, a gasolina, álcool, diesel para motor elétrico ou de força motriz elétrica. Foi desenvolvido para qualquer tipo de veículo nacional ou importado. O Electro utiliza somente peças adquiridas no Brasil. Isso é interessante, hein? Para facilitar e tornar mais econômica a sua manutenção. Esta manutenção pode ser realizada pela maioria das autoelétricas nacionais. Ecologicamente mais correto, usando o Electro você estará ajudando a proteger e preservar o nosso planeta, enquanto economiza muito seu dinheiro. Entre no futuro agora com o porta-malas livre, ou seja, né? Aqui tem algumas imagens, ó, do Palio deles, tá vendo só? É de 100% elétrico, olha só. Esse Palio ficou famoso, né? É legal ter essas imagenzinhas, dá pra você ter uma ideia, ó. Olha só como é que é um motor, fica as baterias aqui em cima e tal, para poder economizar espaço, né? Para você ter porta-malas no carro. É bem interessante, tá certo? Então aqui, ó, as principais características do carro elétrico. Econômico, silencioso, ecológico, moderno, seguro e te dá o status. Agora, o que você não vai mais fazer com o carro elétrico, né? Abastecimento, defeito no alternador, troca de bomba de combustível, troca do sistema de escapamento, troca do óleo do motor, regulagem do motor, trocar cabos e velas, regular as válvulas do motor, trocar filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, limpar bico injetor, trocar correia dentada, correia do alternador, trocar o motor de arranque, bomba d'água, radiador furado, aditivo radiador, abastecer água no radiador, desgaste de mangueira, problemas no distribuidor, né? Ou seja, o elétrico não tem esses problemas porque ele não tem essas peças, né? E aqui, olha só, isso aqui é interessante, tá? Custo por quilômetro de combustível, né? Um veículo 1.0 versus o carro da elétrico. Olha só, o Palio, por exemplo, né? Tem aqui o óleo, né? 3 unidades de óleo a cada 5.000 quilômetros, o custo de R$50 na época que eles fizeram aqui, custo de 1 centavo por quilômetro. Filtro de óleo, mais 1 centavo. Escapamento, 1 centavo por quilômetro. Filtro de gasolina, 1 centavo por quilômetro. Filtro de ar, bomba de combustível, alternador, radiador e correias, 2 centavos por quilômetro. Recondicionamento do motor, 3 centavos por quilômetro. Gasolina, 30 centavos por quilômetro. Isso aqui já não é mais realidade, né? 30 centavos. Hoje você vai gastar no mínimo aí uns 40, 50 centavos por quilômetro. Revisão, né? 4 centavos. O total, o gasto por quilômetro que ele está dando aqui de 44 centavos. Eu acho que esse gasto aqui deve ser para um carro 0 quilômetro. Um veículo 1.0, né? Também não tenho experiência com carro 1.0. Nos meus carros aqui, o gasto por quilômetro, no mínimo aí R$1, R$1,20, R$1,40, até R$2 por quilômetro, tá certo? Só para você ter uma ideia, né? Da diferença, né, disso daqui. Sim, meus dados são reais, né? Não são estimativas. Eu tive um carro, comprei ele, usei, fiz manutenções, vendi, né? Registrei tudo que eu gastei com o carro, dividi o gasto que eu tive por quilômetro, né? Somando inclusive documentação e seguro e enfim, desvalorização. Esse custo fica em torno de R$1 a R$2, né? Agora no elétrico aqui, olha, fazendo a conta dele aqui, né? Eu não sei de que ano é essa conta, mas olha só. O custo por quilômetro das baterias, 3 centavos, né? A eletricidade de uma carga aqui, ó, 5 centavos. Peças que dá para rodar
90, né, quilômetros. 90 quilômetros de rodagem equivale a 5 centavos. Sei lá, hein? Peça de mão de obra diversa a cada 5 anos, 1 centavo por quilômetro, total 9 centavos por quilômetro. Isso aqui eu não sei se é verdade, porque eu não acho que com 5 centavos você rode 90 quilômetros, agora ele tá falando aqui, mas enfim, é a planilha deles, né? Economia de 35 centavos por quilômetro rodado nessa conta deles aqui, tá certo? Aí aqui, ó, tem alguns motivos, né, para você adotar um carro elétrico. Você vai contribuir para reduzir as emissões de gases dos veículos, né? Você está adotando uma alternativa energética ambientalmente mais sustentável, sem poluição sonora. Isso aqui é muito importante, né? Poluição sonora nas grandes cidades é um problema gigante, melhorando a qualidade de vida, tá certo? Baixo custo de manutenção, né? O veículo convertido para motor elétrico tem baixo custo de manutenção, pois não necessita das revisões típicas do carro convencional. É muito mais durável e confiável. Maior rendimento do motor. O motor elétrico possui um rendimento superior a 90%, enquanto o motor de combustão interna convencional tem baixo de rendimento, menos de 40%. E gera excesso de calor e luz na explosão. Isso aqui são detalhes técnicos, né? Maior economia. Por usar recarga com energia elétrica, o elétrico gera uma autonomia de cerca de 80% no gasto para funcionamento do veículo comparado com o que é despendido com combustível no carro convencional. De novo, isso aqui são dados de hoje, né? Não dá para saber no futuro como é que vai ser. Se todo mundo começar a usar carro elétrico, provavelmente o preço da energia vai subir também. Mas, enfim. Menor IPVA, né? Em 7 estados, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul, o IPVA já tem 100% de desconto, ou seja, você é isento de IPVA nesses estados, né? Pra gente que usa Fusca, a gente é isento de IPVA. No Rio de Janeiro, 75% de desconto. Aqui em São Paulo, 25%, mercenário, governo paulista, né? Mato Grosso do Sul é 70%. Reciclagem da bateria. O reaproveitamento das baterias gera zero de emissão de poluentes. Não sei como vai reaproveitar essas baterias, né? Velocidade urbana. O elétrico atende a todos os parâmetros de velocidade ideais para uso na cidade, evitando os excessos e ajudando a reduzir os altos índices de acidentes. Chega a 112 km por hora. Excelente, segundo o carro da família. É verdade, né, cara? Se a gente só pode andar 50, por que a gente tem carros aí que chegam até 200 por hora, né? Não faz sentido. Silencioso. O motor elétrico não gera ruídos, né? Isso vai revolucionar o planejamento urbano e a vida nas cidades, com certeza. Barulho é um dos piores problemas que a gente tem na cidade, né? E a documentação, né? Com certificado de qualidade emitido pelo Inmetro, o documento do veículo fica dentro da lei. Isso aqui eu acho que é um maior ponto deles, ó. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem no Brasil é para obter os papeizinhos do governo, né? Para quê? Só para o governo não apreender nossos carros. E se ele já tem isso, é maravilhoso, né? Muito legal mesmo. É um baita diferencial aí. Bom, aqui tem informações de garantia, né? Bateria 1 ano, carregador 1 ano, controlador 1 ano, né? Garantia e assistência técnica autorizada dos fabricantes nas principais capitais e cidades brasileiras, tá certo? A conversão pelo sistema da Electro tem garantia da Cetotem por 2 anos. Cetotem é aquele negócio que estava no e-mail lá, né? Além disso, você tem a assessoria direta do engenheiro, né? Ele que é o criador do Electro. Olha só que legal, né? Que solicitação de garantia e tal, né? Perguntas frequentes. Qual a força do motor? O motor da Electro corresponde a um carro 1.0, mas o torque inicial é igual a um carro 2.0. Por isso você pode sair de segunda marcha e a velocidade máxima é 112 km por hora. As baterias do Electron viciam, ou seja, tem que esgotá-las para depois carregá-las por completo? Pelo contrário, nunca faça isso, pois o melhor para elas é sempre deixá-las com carga máxima e aí a vida útil delas será muito maior, podendo chegar a quase 5 anos. Olha só, 5 anos de vida útil da bateria, né? Vocês lembram que ele falou aqui, ó? Quanto é que custava as baterias? 3 mil reais as baterias, né? Aí precisa ver quantas baterias vão no seu carro. Porque lembra que lá, de acordo com a autonomia que você coloca, isso aumenta até 30 mil reais o custo, né? Tá falando que roda 100 mil quilômetros com essas baterias, né? Ou seja, a cada 5 anos você tem que trocar as baterias, então, né? Pelo que eles estão falando aqui. É claro que deve durar mais, né? Isso aí deve ser um período de tempo médio de duração da bateria. Essa pergunta é interessante, né? A tomada elétrica para recarga precisa ser especial? De forma alguma, pode ser qualquer tomada comum, tá certo? 110 ou 220. O carregamento leva 8 horas quando estiver completamente vazia.
Ó, então um custo de R$ 4,50 para encher o tanque, ou seja, o custo de 1 litro de álcool, né? Pode usar som, farol, vida elétrica, etc. à vontade no elétrico? Sim, sem problemas. A bateria desses itens é independente da bateria do motor. Interessante, né? Mas deve ter então algum tipo de alternador, né? Se bem que é o próprio motor deve ser, né? Agora aqui são os números interessantes, olha só. Se você roda 20 mil quilômetros por ano, lembrando que a média do brasileiro é de 10 a 15 mil quilômetros por ano, né? Você tem uma economia anual de R$ 7.000. Agora, um detalhe aqui, dos 18 até os 80 anos, são 62 anos de direção. Vezes 7 mil, são R$ 434.000 de economia, tá certo? Olha só, esse número aqui eu vou até comentar um pouco sobre ele, né? Ninguém vai dirigir 62 anos o mesmo carro, né? Você provavelmente vai trocar e tal. Mas a economia com combustível aqui, eu não sei, tá? Eu não sei se chega a esse valor aqui. Na minha opinião, pelo menos a metade disso deve chegar, né? Além de não estar prejudicando o nosso planeta. Excelente para quem não tem tempo para nada. Não vai abastecer no posto, nem trocar óleo, filtro de combustível, água do radiador, enfim, né? Dá muito menos defeito por ser mais simples. 4 vezes mais econômico, né? Como a gente já falou aqui. Evita o erro humano. Deixa de emitir gás carbônico, né? Não tem risco de explosão. Dá status. Se desejar, você pode até usar energia em casa, né? E tal, para não pagar, tá certo? Então, mas eu acho que desses itens aqui, ó, o mais importante é esse aqui, né? Ele tá falando de uma economia de R$ 434.000 ao longo da sua vida. Essa economia, por mais que pareça um número grande, ela não é uma coisa assim tão relevante, porque, que nem eu falei, você não vai passar a sua vida inteira dirigindo o mesmo carro, né? Então você vai trocar de carro, aí você vai trocar o kit, passar o kit de um pro outro, como é que é, né? É mais ou menos igual o GNV, né? Isso daqui, essa história, né? É uma economia que a gente pode dizer aqui que no máximo, sendo otimista, de R$ 434.000. Se você gastar aí, eu fiz essa conta esses dias, né? Uma pessoa, assim, para viver com R$ 1.000 por mês, ela vai gastar R$ 2 milhões, mais ou menos, ao longo da vida, né? Você veja aqui que com gasolina é um quarto disso. É relevante, não é? Mais ou menos, né? No longo prazo, R$ 434.000 é muito dinheiro, é. Só que quando você pensa na sua vida inteira, não é tanto dinheiro assim, né? Lembrando que o custo da conversão só aqui, se você tiver um carro muito básico, ele vai ser em torno aí para ficar utilizável, de R$ 60.000, né? Então, desses 434 aqui, você tira 60, sobe uns 350 mil. Só que se você for fazer a conta, se você hoje já tem seus 30, 40 anos aí, se você for economizar metade disso, né? Você tira 60 mil aí de 200 e poucos mil, é 100 e poucos mil. No longo prazo, isso não faz uma grande diferença na sua vida, tá certo? Essa que é a grande conclusão, né? Então tá aí, galera, esses são os números, esses são os valores, né? Esse é o produto. É muito legal, é muito interessante você ver que existe uma empresa que faça isso de maneira legal e tudo mais. É maravilhoso, é ótimo, é bacana, tudo bem, né? Só que tem uma faca de dois gumes aí, pelo menos, se não tiver mais gumes nessa faca, né? Porque o primeiro você pensa só, você vai gastar a partir aí de 60 e poucos mil reais para você ter um carro com uma autonomia de 100 km, ou seja, não dá para você ir e voltar da praia. Para você ter um carro, você vai ter que usar na estrada o carro normal, você ainda vai ter que ter 2 carros, né? Para você ter um carro com uma autonomia boa, vai custar uns 80 mil reais só para fazer a conversão, né? Já começa daí o negócio. Então, quando a gente pensa que você olha para o carro elétrico pensando na economia de combustível, economizar dinheiro, você percebe que, olha só, não é muito caro, né? 80 mil reais. Tudo bem que a inflação que a gente tem hoje, né? Eu nem sei se esse valor é válido para 2021, né? Parece ser um e-mail um pouquinho antigo já, mas ainda assim são 80 mil reais, tá certo? Lembrando aqui que para restaurar um Fusca na Trocar Autos antigos, por exemplo, você vai gastar em torno de 70 mil, né? Então, digamos assim que você vai fazer só o básico ali, para você rodar até 100 km, vai ficar mais ou menos 60 mil reais para trocar, né? Detalhe que eles já vão ficar com as suas peças do seu carro também, né? Então, você veja que, olha só, isso é muito dinheiro ou não é? À primeira vista, é muito dinheiro, tá certo? Para quem pensa em carro elétrico para economia, não vale a pena, porque você não vai ficar 20, 30 anos com o mesmo carro, você vai trocar de carro, né? No momento ou outro da sua vida. Então, é uma coisa assim que não vale a pena para a economia, tá certo? Vale a pena pela experiência, para aquela coisa ali de você ter um protótipo e tal, isso daí é interessante, né? Agora, o outro lado é que essa grana não é tanta grana assim, se a gente parar para pensar, porque aquela história, com 60 mil hoje você compra o quê? Você não compra nenhum Onix, né? Então, se você tem o seu carro, você converte ele para elétrico, né? De repente é um uso melhor da grana. É claro que a gente não sabe as opções de financiamento, se tem financiamento, como é, como é que não é. Eu não sei também os custos burocráticos, né? Você converter o seu carro para elétrico, seu Fusca, beleza. E aí o que você vai gastar no Detran para poder registrar ele?
Só Deus sabe. Tem o caso daquele cara lá que falou que na época, lá nos anos 2010, ficava 10 mil reais porque o Detran queria colocar airbag e ABS no Fusca. Então você pensa bem, né? Não dá pra saber, né? A gente não sabe. Mas assim, é caro e não é ao mesmo tempo, né? É muito caro porque se você pensa em economizar, você tá reclamando que o preço da gasolina tá R$7 e você quer um carro elétrico para economizar no combustível, você lembra que a conta de luz também não tá barata, né? Já começa daí, né? E aí você vai fazer um investimento de 60 mil reais, sendo que você muitas vezes está pensando no carro elétrico para economia justamente por você estar passando por dificuldade financeira, deixa de fazer sentido, né? Mas por outro lado, se você for pensar o valor de 60 mil reais, principalmente no mercado automotivo aqui, não é tanto dinheiro assim. Com 60 mil você não compra um carro muito bacana com esse dinheiro. Às vezes você vai converter o seu carro para elétrico, vai ser uma experiência mais legal que você vai ter, né? Então, o lado bom, muito positivo, é o fato de ser uma empresa, de já ter experiência, de já ter feito isso em vários carros, de conseguir converter, ter um produto, ter um pacote, né? Isso daí é muito legal, é muito bacana mesmo. O único detalhe realmente é o preço, né? E aí a gente pode pensar que esse preço aí de 60 mil, se você for considerar que pelo menos a metade disso deve ser imposto, né? Por mais que ele compre peças aí de empresas brasileiras e tal, tem no mínimo 50% de imposto envolvido em tudo isso, né? Então o preço do kit mesmo, se a gente vivesse no Ancapistão, seria de cerca de 30 mil reais para você ter essa autonomia de 100 km aí, né? Chutando os números aqui, né? Você pensa, se fosse 30 mil, já não valeria mais a pena? Valeria, só que ainda assim é muito dinheiro, né? É muito dinheiro mesmo para você pensar que essa economia você pode ter ao longo prazo, só que no longo prazo, fatalmente você vai trocar de carro, você não vai ficar ali 30, 40, 80 anos com o mesmo carro, você vai acabar trocando ele mais hora, menos hora, né? Porque você vai enjoar do carro, enfim, porque ele vai, as outras partes, lataria, tudo isso vai desgastar. Óbvio que você pode fazer, passar o motor para o outro carro que você comprar, mas aí vai saber quanto vai custar, né? Então, basicamente é isso, galera. Realmente, assim, pra gente que tava aí olhando aquela história, se empolgando com um carro elétrico de 3 mil reais, você tem um kit de 60 mil reais, tem uma distância muito grande, né? E é aquela história, o que faz uma coisa valer a pena ou não é o seu preço. Se uma coisa ela é que nem a restauração do carro, por exemplo. Você olha o Fusca 0 km lá, tal, gastando 20 mil, é interessante. Gastando 70 mil, aí eu já não sei, né? Porque é duas coisas, não é nem só a questão de valer, né? Porque, por exemplo, vale, tudo bem. Só que você tem esse dinheiro para fazer isso, você tem esse dinheiro para investir num projeto, né? Para poder ter um carro, por exemplo, para você gastar 60 mil neles para rodar só na cidade, né? Como é que você vai fazer para rodar 20 mil quilômetros em um ano se o seu carro só tem autonomia de 100 quilômetros por recarga ou de 45 que seja, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Uma autonomia de 100 km por recarga. A recarga demora 8 horas, quer dizer que você vai rodar 100 km por dia. No melhor dos casos, você vai rodar 200 km por dia, né? Se você roda 200 km por dia, o ano tem 365 dias, você vai rodar mais ou menos aí 7 mil km por ano. Então você veja que aquela economia ali contada de 434 mil reais ao longo da sua vida, ela vai cair por menos da metade, menos de 200 mil. Aí você desconta os 60 mil que você gastou para fazer a conversão, sobra 140 mil. 140 mil aí é muito dinheiro, é uma casinha, um apartamentinho pequeno aí numa cidade, né, que seja. Vamos pensar assim. Só que isso ao longo de 62 anos não é dinheiro para nada. Se você considerar aí, vamos pensar aqui que você gasta aí, ó, quantos quilos de carne? Vamos supor que você come aí por mês, sei lá, mano, 2 quilos de carne por mês, vai, vamos supor que você coma muita pouca carne. Ao longo de um ano, você tá consumindo quantos quilos de carne aí? 24 quilos de carne. Tá mais ou menos 40 reais o quilo da carne, né? 40 vezes 24, quanto dá? 40 vezes 24, vai dar mais ou menos R$1.000, né, de carne por mês. Ao longo, aliás, por ano, né? Ao longo de 60 anos, são 60 mil reais só que você comer um pouquinho de carne. Pra você ter uma ideia, se você comer carne todo dia, você não vai comer só 2 quilos de carne por mês. Então, pra você ter uma ideia de quanto que pensar em economia realmente não vale a pena, né? Valeria a pena se custasse 3 mil reais esse kit, ou se você conseguisse uma forma de comprar sem pagar imposto, né? Pagando 30 mil aí, você montar na sua casa ou reciclar, como aquele cara que fez o Gurgel elétrico lá em Salvador, que ele gastou na época 8 mil reais, né? Reciclando bateria que ele comprava no lixão lá de notebook.
Então, galera, é basicamente por aí, né? Dado o trabalho e tudo que você vai ter para poder fazer um negócio desse, fora os problemas que podem existir, né? Que não é uma coisa assim tão provada ao longo do tempo, como disse o Tonella, né? Você tem um carro aqui com motor a ar que ele já tá aí pelo menos há uns 90 anos que existe esse motor, né? Já foi aprimorado, já se provou no tempo. Agora o carro elétrico você não sabe quanto tempo vai durar a bateria, né? Os tipos de problema que pode dar em circuitos, essas coisas, então... sei lá, como projeto vale muito a pena. Se eu tivesse esse dinheiro aí, mandaria Brasília aqui lá para elétrico converter, né? Agora, pensando em uso diário, essas coisas ainda não tá amadurecido, ainda tá muito caro, né? Fica aí, né? Essa que é a questão. Um negócio que você vai gastar aí 60 mil para rodar 100 quilômetros. Ainda não vale a pena, ainda é muito caro. Só que, de novo, é muito legal que a empresa tenha, que exista essa empresa que faça isso, né? Que seja um projeto que você manda lá, os caras fazem 30 dias, te devolve o carro. É muito legal, muito bacana existir. Só que o custo ele ainda é proibitivo. Só que lembre também que um motor a combustão não sai barato, né? O Tonella mesmo falou que para montar um motor 2.1 a ar, né, de Fusca, só de peça gasta mais ou menos 40 mil reais. Então você pensa só, se você gastar 40 mil reais para fazer um motor de Fusca aí 2.1, é muito melhor você gastar logo 60 e pôr um motor elétrico, né, lá na Electra, né? Tudo bem que a autonomia não vai ser a mesma, né? Esse motor 2.1 a gasolina, você vai longe, você consegue abastecer ele e tudo mais. Mas vai lá, põe um motor da Electra com um gerador a diesel, né? Você fica com autonomia ilimitada, né? De repente, para você ver assim que essa coisa de conversão elétrica, ela tá num outro nível, né? Ela não tá nesse nível de economia, né? Por isso que eu me desinteressei totalmente pelo assunto e fui pro GNV, né? Na época que eu estava preocupado com economia. Porque, de fato, é meio contraditório, é um paradoxo, né? Você pensar que para você economizar, você precisa investir uma quantidade de dinheiro muito alta. Não faz sentido, é melhor você ir gastando aos pouquinhos mais com gasolina, pôr um GNV, uma coisa assim no seu carro que acaba ainda saindo mais barato, tá certo? Então, esse foi o vídeo aqui que eu fiz para vocês sobre a questão do preço, né? Da conversão do kit elétrico. Fico muito feliz de anunciar que existe isso, né, no Brasil hoje, aqui em 2021, para você fazer, que já dá para legalizar, e obviamente que nos próximos anos a tendência é o preço cair, né, conforme o negócio vai melhorando, ou não, né, porque a gente tem a inflação, né, hoje 60 mil reais é muito, mas daqui a 3 anos, de repente com a inflação pode não ser nada. De repente a gasolina, em vez de custar 7 reais, pode estar custando 14, 20 reais aí a litro da gasolina, e aí passa a valer mais a pena, né, você fazer essa conversão elétrica. Só que aí, obviamente, também que a inflação vai fazer esses 60 mil subir para 70, 80, 90 mil reais daqui a 3 anos. Ninguém sabe, não dá para saber o que vai acontecer no futuro, né? Como diz o sábio, o futuro a Deus pertence, né? Ninguém consegue saber o que vai acontecer amanhã. Então, tá aí, esses são os valores. O que você achou? Você achou barato? Você achou caro? Qual que é a sua opinião? Quero saber. Deixa aí nos comentários, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.